Estão abertas até o dia 22 de março as inscrições para as oficinas do conhecimento. Câmara aprova em primeira discussão a divulgação de informações sobre a neurofibromatose. Primeira reunião ordinária da Comissão Permanente de Legislação Participativa e primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente da Mulher discute o enquadramento de monitores nas escolas municipais de Campinas. Olá, no Saúde Agora vamos falar sobre o perigo das canetas emagrecedoras. Vamos trazer a especialista Larissa Pontes, endocrinologista, para falar sobre o assunto. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 5 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 2 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776, ou você tem a opção de enviar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Já aparece uma mensagem aí na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. A ILUM, a Escola de Ciência, que é gratuita, criada pelo CNPEM, está com as oficinas do conhecimento voltados para os estudantes do ensino médio e anos finais do ensino fundamental. Então, sobre essas vivências, até quando vão as inscrições e como vai funcionar esta oficina, eu aciono o repórter André Aranha com as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Bom, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Pois é, isso mesmo, serve para estudantes do ensino médio, escolas públicas e particulares. Conosco aqui a professora Ana, que vai falar um pouco mais a respeito da oficina. Como funciona? Boa tarde para você, professora. Boa tarde. Bom, esse é um dos nossos programas de extensão comunitária. As oficinas fazem parte de uma das disciplinas que a gente oferece para os nossos alunos e é uma oportunidade deles trabalharem com essas questões de ensino, né, para eles praticarem o que eles aprenderam aqui. E o público-alvo são estudantes do ensino médio. E também a gente abre para o 8º e 9º ano do fundamental também, que podem se inscrever. E nesse ano a gente vai selecionar 30 alunos que vão nos acompanhar durante todo o ano, sendo metade de escolas públicas e metade de escolas privadas. Para isso, eles podem se inscrever, as inscrições vão até 22 de março no nosso site, e para isso eles precisam escrever uma cartinha e colocar uma declaração da escola. E aí esses alunos selecionados também podem receber vale transporte para vir para cá, que a gente fica aqui perto do Shopping Dom Pedro. E são 16 sábados ao longo do ano, que eles vão participar de várias atividades aqui, promovidas pelos nossos alunos, que vão desde de física, experimentos de física, de interação da luz com a matéria, também coisas de biologia, com jogos com DNA, alguns experimentos também, várias coisas usando Arduino, que é uma coisa de eletrônica que serve para fazer sensores, e de robótica e também de medições que eles vão aprender a fazer. Então, é bem vasto e bem de acordo com a nossa proposta, que é ser uma escola interdisciplinar. Bom, e as oficinas acontecem aqui na ILUM mesmo, né, professor? Isso, aqui na ILUM, esses sábados ao longo do ano, das 9 ao meio-dia. E aí a gente faz um cafezinho e eles participam das atividades aqui a manhã toda. Como você disse, então, inscrições vão até 22 de março, dá Isso. tempo ainda do pessoal se inscrever, né? Dá tempo, sim. E quem não tiver, a gente pede histórico, mas quem não tiver histórico, só uma declaração da escola serve. E o importante é a carta falando por que eles querem fazer, por que eles gostam de ciência. Como é essa carta? Essa é a pegada, falando por que tem intenção de fazer oficina? Como que é? Explica um pouco mais pra gente. Por que eles querem fazer oficina, o que eles já entendem de como é, o interesse deles por ciência, se eles já fizeram alguma atividade extracurricular, assim,
para a gente conseguir entender quem pode mais se beneficiar. Bom, o interessante, né, professora, a gente até conversava, né, que 2 pessoas que fizeram a oficina hoje estudam aqui. Isso também é além de ser uma vitrine para a escola, é um jeito da gente selecionar os bons alunos também, né? Esse ano, 2 ex-participantes das oficinas entraram pelo processo seletivo, uma que participou ano passado e uma que participou há uns 2 anos atrás, e a gente fica muito feliz também de ver que essa proposta está permeando assim, entre os alunos, porque também colegas e professores são os maiores incentivadores que a gente vê, assim, dos alunos que acabam entrando. Bom, então vamos lá, confirmando a informação, as inscrições são pelo site, né? Isso, é todo gratuito, bom frisar, as inscrições pelo site da Ilum, e você precisa, então, de uma carta e uma declaração da escola. Quando começa? O primeiro encontro é dia 11 de abril. E vai até? 31 de outubro. Boa, mais alguma coisa, mais alguma informação importante, professora? Bom, eles precisam saber que eles vão estar expostos a um jeito novo de olhar a ciência, né, que é essa maneira interdisciplinar, que não é o que a gente está acostumado no ensino básico e no médio também, mas que é um desafio muito legal e que pode ajudar eles a ver novas possibilidades de carreira. Né, porque isso é uma coisa que acontece muito com os nossos estudantes que chegam aqui. Você tem assim, sempre uma visão, eu só gosto de biologia ou só gosto de matemática, e quando você começa a ver que está tudo interligado, que a ciência mesmo que a gente faz é usando um pouco de tudo isso, é muito transformador. E é isso que a gente gosta de ver nesses alunos que participam das oficinas. Vale super a pena, são 30 vagas, né? Isso. Boa, muito obrigado pela informação, pela entrevista, professora. Eu que agradeço e espero que as pessoas se animem. Bom, é isso aí. Certamente o pessoal vai se animar bastante, porque é uma baita oportunidade, não é mesmo, Gabriel? Sem sombra de dúvidas, muito obrigado, André Aranha, e também a Ana Zeri, professora aí, por todas as informações. Lembrando que o André volta daqui a pouco, hein? A equipe vai se deslocar, vai para o mercado municipal, porque tem mudanças aí para os motoristas. Bom, a gente segue com as notícias da metrópole. Dança como forma de celebrar a cultura, fortalecer vínculos, promover qualidade de vida na terceira idade. Aqui em Campinas, um projeto gratuito está levando o ritmo do carimbó para mulheres com mais de 60 anos no Parque Itajaí. As aulas unem música, tradição e protagonismo feminino. A dança do carimbó é uma manifestação cultural popular de caráter coletivo e feminino. Ela reúne música, canto e dança e apresenta movimentos inspirados em elementos do universo cultural maranhense. É realizada em roda, onde parte das participantes toca instrumentos e canta, enquanto outras, com saias rodadas e coloridas, cantam e dançam. É um projeto que nós participamos aí pelo FIC. Então foi através do FIC que nós estamos aqui. E é um projeto que a gente faz pela segunda vez no bairro. Só que a primeira vez a gente ensinou as mulheres a tocar a caixa do divino, que é esse instrumento que vocês veem aí nas imagens, que é o instrumento base para se fazer o carimbó das caixeiras, que é o nome desse projeto. E o carimbó, ele é do Maranhão, ele não é do Pará, porque existe uma diferença. Você tem o carimbó que é do Maranhão e o carimbó que é do Pará. Eles são próximos, porque é ali do ladinho, mas tem características diferentes. Qual que é essa diferença? Então, no caso do Maranhão, ele está ligado à festa do Divino, né, que é uma brincadeira, é uma dança que as mulheres que têm mais de 60 anos, assim, não é rígido, né, mas enfim, as mulheres mais velhas que cantam músicas que são ali da cultura, né? Então tem o caroço, tem o carimbó, tem o cacuriá. O carimbó é uma mistura desses fazeres dançantes da região ali, que é o que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo um caroço, que faz parte do carimbó. O carimbó ele é maior, ele engloba. E é um passo parecido com o carimbó que é do Pará, que é um passinho miudinho, que é o pé bem próximo do chão, que tem influência indígena. A diferença é que no Pará, geralmente é feito de casal. Então os homens dançam, e no caso do Maranhão são mais as mulheres que dançam e mais espalhadas pelo espaço. A prática, que integra ritmo, movimento e tradição cultural, tem como destaque a Caixa do Divino, um instrumento que a mestra Cristina conhece muito bem.
Olha, esse instrumento é muito especial. Começou com uma pesquisa minha, né, e da Inês também na época. A gente foi para o Maranhão pesquisar as rendeiras e eu acabei conhecendo esse instrumento, né? Mas eu já tenho uma familiaridade com percussão há mais tempo do conhecimento desse instrumento. Mas quando eu conheci ele, aí eu fiquei apaixonada e fui atrás de saber qual a origem, como que funciona, né? E aí eu vi, que fiquei mais apaixonada ainda, que é da Festa do Divino, que são mulheres que tocam, e só no Maranhão ele é considerado sagrado feminino, né? Porque ele tem uma ligação só que mulheres fazem, né? Hoje em dia até tem homens, mas originou-se as mulheres tocando esse instrumento na Festa do Divino, como folia de reis, né? Então a Festa do Divino ela tem uma ligação muito forte também com a folia, tanto que na folia tem nessa caixa de folia que eles tocam, né? Além de ser um momento de união, atividade física, dança e muita brincadeira, é também um momento de integração entre as mulheres com mais de 60 anos, que aqui nesse espaço fazem novos contatos e amizades. Acho que é super importante, muito importante, por isso que a gente pensou nele, porque a gente sempre pensa que as pessoas que vão ficando mais velhas, inclusive nós somos mais velhas, a gente já passou de 60, eu e a mestra Cris, né? Mas existe uma tendência a ficar mais em casa, a não exercitar o corpo, a não ter uma troca coletiva, não interagir, acaba ficando mais na família. E eu acho que a importância do projeto é essa também, que essas mulheres podem estar juntas se divertindo, brincando, que é um termo usado na cultura popular, brincante. Você fala, a pessoa é um brincante, ela dança, ela está brincando no sentido que ela faz aquilo para ela. Não é para nenhuma finalidade, ela está fazendo para se divertir, para se sentir bem, para mexer o corpo, para ter prazer com a música, com a dança. E eu acho que está sendo isso mesmo, elas ficam muito felizes, né? De estar dançando, essa possibilidade de dançar e cantar e pronto, é isso, estou aqui festando. É um ritmo totalmente diferente do que eu gosto de dançar e eu conheço, né? Mas depois que a gente dançou o carimbó, meu filho, agora no fim do ano agora, agora que apareceu eu estou dentro. Estou adorando. E é legal que esse momento também que tem várias outras mulheres também, né? Como é que é ter esse contato também com as meninas? Então, porque você vê, é um grupo de idosas, né? Então uma entende a outra, tá? Uma é mais lenta, outra vai mais rápido, mas uma entende a outra. E aí com isso a gente vai se dando bem. Uma respeita o tempo da outra. Com certeza. Olha, eu faço parte da Viva Feliz, aí nós fomos dançar o carimbó, que foi maravilhoso, e eu sou uma pessoa abençoada, porque 70 anos dancei o carimbó, agora dançando aqui, estou muito feliz mesmo, e essa aqui para nós é uma benção. Aprendendo uma dança nova também. Dança nova, que é maravilhoso. Fez novas amizades também aqui? Nova amizade, muita amizade mesmo. E isso aqui é divino. A oficina Carimbó das Caixeiras acontece toda quarta-feira no Ginásio de Esportes do Parque Itajaí, em Campinas, das 2 às 5 da tarde. A participação é gratuita e as aulas seguem até o final de junho. A gente já conheceu há um tempo Itajaí aqui, né? E teve essas pessoas que nos acolheram numa apresentação que a gente fez, que elas ficaram assim, então isso foi um chamamento para a gente poder estar junto e também vim aqui trazer para elas essa alegria e fazer um trabalho bacana para elas conhecerem o tambor, conhecerem as danças, sabe, brasileira. Então para mim é uma satisfação. Meio-dia mais 15 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos com as notícias do Legislativo agora, porque ontem foi dia da 9ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 10 projetos de lei. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde você que nos assiste. Na noite desta quarta-feira, a Câmara analisou 10 projetos. Entre eles, foi aprovado o projeto de autoria do vereador Eduardo Magoga, que trata da divulgação de informações acerca da neurofibromatose.
A gente sabe que os agentes de saúde da nossa rede pública já faz um excelente trabalho com visita na casa das pessoas que são cadastradas no nosso centro de saúde, já em busca de oferecer esses apontamentos de possíveis doenças que podem surgir nessas famílias. Não somente esperar a família chegar no centro de saúde já com o problema desenvolvido. Então, os agentes já fazem um grande trabalho no município de Campinas. O destaque sobre essa possível doença, neurofibromatose, é porque às vezes a pessoa pode estar com a aparência e características de manchas e coisas que são genéticas de família, e esses agentes de saúde, o nosso centro de saúde, os nossos prontos atendimentos, poder ter mais informações para essas pessoas. Às vezes elas estão lá, estão carregando possíveis sinais dessa doença e não sabe que isso pode ser uma doença que pode se tornar grave na vida dessa pessoa. Então, acho que levar essas informações e fazer com que os nossos profissionais tenham destaque nessas informações para essa população, sobre as possíveis características da doença, pode facilitar no tratamento e trazer aí grandes resultados para a gente poder amenizar o sofrimento dessa pessoa. Também foi aprovado, mas este em turno único, o projeto de autoria do vereador Nick Schneider, que inclui o Festival Gastronômico Campinas Restaurante Week no calendário oficial de eventos do município de Campinas. O vereador, inclusive, detalhou a importância de incluir essa festa no calendário oficial da cidade. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. E aquele que foi aprovado em primeira discussão do vereador Eduardo Magoga ainda passará por um segundo turno de votação. A cadeia de restaurantes é uma cadeia que gera muita riqueza para a cidade, né? É uma distribuição de renda, gera empregos. E esse projeto é um projeto que envolve mais de 150 restaurantes por toda a cidade. Um projeto em que os restaurantes meio que se associam ao projeto e passam a oferecer refeições a um preço mais barato, subsidiado. E isso é muito legal. É uma iniciativa boa, uma parceria entre uma entidade e entre a Prefeitura de Campinas que a gente tem que fortalecer. E colocar no calendário oficial do município significa institucionalizar o projeto e torná-lo uma política pública perene durante todos os anos aqui na cidade de Campinas. O resultado completo você confere no site da Câmara Municipal de Campinas e também a íntegra da 9ª reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque as comissões permanentes de Legislação Participativa e da Mulher discutiram em uma reunião conjunta o enquadramento de agentes e monitores da Rede Municipal de Ensino na carreira do magistério. As comissões permanentes de Legislação Participativa e da Mulher da Câmara Municipal de Campinas realizaram uma reunião conjunta para discutir o enquadramento de agentes e monitores da Rede Municipal de Ensino na carreira do magistério, conforme determina a nova legislação federal, que trata da valorização dos profissionais da educação infantil. A profissional de educação infantil, ela cumpre, ali o planejamento, ela acompanha todos os processos de construção de saberes, enfim, por tudo que a gente cumpre dentro de uma etapa da educação básica, que é uma etapa especializada. Na educação infantil, não dá para você falar para uma criança, para um bebê, agora você vai ser só educado, agora você vai ser só cuidado. Não tem como separar isso. O texto prevê que agentes e monitores que já possuam formação em nível médio na modalidade normal, o antigo magistério, ou graduação em pedagogia, possam ser enquadrados imediatamente na carreira do magistério municipal. Isso é fundamental porque isso é uma questão de cuidado com as nossas crianças. E isso não diz respeito apenas às mulheres trabalhadoras, servidoras públicas municipais, mas diz respeito às mulheres que colocam, que são historicamente as responsáveis pelo cuidado das crianças e que entregam nas escolas do município seus filhos com toda a confiança
esperando que eles sejam acolhidos e tenham uma qualidade. Então, reconhecer o trabalho dessas professoras é fundamental. A reunião contou com a presença de vereadores da casa, além da participação de servidores públicos da área da educação, que acompanharam a discussão sobre o enquadramento. As professoras da educação infantil que estão na creche são muitas vezes responsabilizadas pela precariedade do serviço que a prefeitura tem oferecido, estão se desdobrando, estão adoecidas, não têm direito ao piso, não têm direito à formação na jornada, não têm direito à aposentadoria especial, apesar de cumprir uma função docente, que é a função do cuidado, que é indissociável na infância. Isso precisa ser reconhecido. Então, a lei do enquadramento, ela é fundamental, é para trazer justiça, corrigir distorção, e agora ela já é lei e precisa ser cumprida. O atendimento que a gente quer na educação infantil é um atendimento de qualidade, e ele passa pelo reconhecimento da docência. E quando o Alexandre coloca aqui das burlas, da sofisticação das burlas, a gente tem isso mapeado. A estrutura no nosso país tem os famosos agrupamentos. Nós temos também, né, outras formatações. Tem município que tem 3, 4 nomenclaturas diferentes, trabalhando na mesma sala de aula. O vereador Benê Lima protocolou um projeto de lei complementar que obriga o uso de câmeras de segurança em todos os ônibus de transporte coletivos com integração em tempo real com a Secretaria Municipal de Segurança Pública. O objetivo é coibir importunação sexual contra as mulheres, roubos e furtos, além de identificar os infratores. O vereador Benê Lima protocolou um projeto de lei complementar que obriga o uso de câmeras de segurança em todos os ônibus do transporte coletivo e privado de passageiros, com a integração em tempo real da Secretaria Municipal de Segurança Pública. As câmeras de segurança devem cobrir as áreas internas dos veículos, como porta de entrada, corredor central e parte traseira do veículo, área do motorista e cobrador, quando houver, assentos preferenciais destinados a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. O objetivo é prevenir e inibir a prática de furtos e roubos, facilitar a identificação dos autores de infrações e crimes, além de ser uma forma de coibir importunação sexual contra as mulheres. Nós sabemos que diminuiu muito a quantidade de furtos, porque os ônibus de Campinas não aceitam mais dinheiro, então diminuiu muito, mas ainda tem ocorrências de roubos a passageiros. Então, eu apresentei esse projeto de lei para que integre junto com a Segurança Pública, a Guarda Municipal, para que iniba esse tipo de ocorrência dentro dos ônibus de Campinas. Olha, isso vai ser em tempo real, né? As imagens vão ser em tempo real, a guarda vai ter acesso em tempo real e as penalizações elas vão ocorrer dentro da lei, né? Elas vão estar dentro da LGPT, aí vai ter proteção, as imagens só vai ser disponibilizada para a justiça, né? Óbvio, por conta da lei. E vai ser em tempo real e a guarda vai ter acesso a tempo real. Se alguém ligar na guarda municipal e falar que está ocorrendo um roubo, a guarda já vai ter acesso a essas imagens e para poder agir rapidamente. Quando a pessoa sabe que está sendo filmada, ela vai pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa. Tem ocorrência também em Campinas de assédio, né, como você mesmo disse. Tem um projeto aí da Secretaria da Mulher, da secretária Alessandra Herman, para o ônibus rosa, né, que só pode mulheres, mas a gente sabe que hoje ainda está inviável em Campinas por conta da precariedade aí do transporte público. Sabemos também da licitação aí nova. Então, futuramente aí vai ter ônibus específicos para as mulheres e esse problema também vai ser sanado. Para que o projeto seja aprovado, deverá passar por 2 sessões plenárias e encaminhado para ser sancionado pelo prefeito. Vereador Permínio Monteiro apresenta projeto de lei complementar e quer autorizar a instalação de torneiras de água potável para animais em espaços públicos aqui da cidade. O vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto de lei complementar que autoriza a Prefeitura de Campinas a instalar torneiras de água potável para animais em espaços públicos de grande circulação na cidade. É necessário ter alguns lugares que o animal possa se hidratar. E também os tutores, quando estão passeando, principalmente na época de grande calor, de alta temperatura, que nós, seres humanos, a gente já tem essa dificuldade e necessidade de beber água, de se hidratar. Os animais são da mesma forma.
E com essas temperaturas elevadas aí todos os anos que acontece, eu acho que é de extrema importância esses bebedouros públicos em locais estratégicos, mas que também seja apoiado por ONGs, iniciativa privada, algum comerciante que se sensibilize com a causa e também queira colocar ali um bebedouro, desde que seja autorizado pelo Poder Executivo, fiscalizado e com as devidas autorizações, é importante. De acordo com o parlamentar, a iniciativa também prevê parcerias com entidades da sociedade civil, ONGs de proteção animal, instituições privadas, comerciantes e empresas. E os bebedouros poderão ser distribuídos em praças e parques. Hoje a gente já tem os parcões, que na cidade de Campinas, mais de 25, e esses parcões já têm os bebedouros de água, mas em outros lugares, determinadas praças que não é parcão, mas que precisa ter um bebedouro também do animal, é importante, porque o tutor acaba circulando com ele ali naquela praça que às vezes não é uma praça de pet exclusiva para eles, mas sim, devido ao grande calor, à alta temperatura, é necessário hidratar os pets e nada mais justo do que ter esses bebedouros, né, colocados em pontos estratégicos, como eu disse para você, e poder dar essa água, né, de forma gratuita para os pets, mas também nada impede de que ao lado desse bebedouro de água tenha também lá uma ração, tenha um comedourozinho para poder alimentar os pets, onde hoje é normal. A gente vê a sensibilidade das pessoas, dos seres humanos, né, dos tutores, com os animais comunitários, com os animais de rua, que precisam da nossa ajuda. E eu acho que vem numa boa hora esse projeto de lei. O projeto de lei vai passar pela Comissão de Legalidade e Mérito e por 2 votações no plenário da Câmara Municipal. E, se aprovado, seguirá para a sanção do prefeito. A hidratação para os animais é de extrema importância e eu acho que isso daí vai ser aprovado aqui. Eu tenho aí o apoio dos meus pais, dos meus colegas, que também sensibiliza pela a questão da causa animal, e dizer que Campinas ela vai avançar mais e mais ainda nas políticas públicas da causa animal, até porque no estado do Rio de Janeiro já foi aprovado esse projeto e é um sucesso. Então nada mais justo que Campinas ter esse projeto executado e fazendo jus a esse direito dos animais na cidade de Campinas, para que eles possam se hidratar em todos os locais. 12h mais 28 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. A gente segue com as notícias do Legislativo, agora com o projeto de lei do vereador Marrom Cunha, que propõe reduzir pela metade o valor do passe escolar para atletas e para atletas matriculados na rede municipal de ensino. A iniciativa busca facilitar o acesso ao transporte e estimular a prática esportiva entre estudantes. O projeto de lei complementar 15 de 2026, que institui o programa Passe Campeão, é de autoria do vereador Marrom Cunha. A proposta prevê 50% de desconto no valor do passe escolar para atletas e para-atletas regularmente vinculados a instituições, clubes ou ONGs credenciadas em Campinas. Eu acho que é um projeto muito importante para a cidade de Campinas, a dimensão de Campinas. Quantas pessoas, quantas crianças hoje que não têm, às vezes, a oportunidade de poder fazer essa locomoção através dessa verba, através dessa pessoa que tem um desconto escolar, mas chega em casa, as famílias não têm condições de passar para eles essa volta de lá ser um atleta, porque hoje é muito difícil ter um apoio hoje financeiro e tem muitas entidades hoje que apoiam esse tipo de coisa, mas às vezes as crianças não têm essa oportunidade. Então eu acho que quando você tem essa oportunidade de trazer isso para ele, que é uma coisa que eu acho para o município, que ele já tem essa escolar, e passar para um paleatleta, um atleta e um paleoatleta, eu acho que é muito importante isso para o município de Campinas. O programa busca apoiar estudantes que conciliam estudos e treinamento esportivo, reduzindo barreiras financeiras que possam interromper trajetórias esportivas. De acordo com a justificativa do projeto, a redução do custo do transporte não deve gerar oneração ao município. Não vai mudar nada, para o município não vai mudar nada. Eu acho que é um trabalho em cima daquilo que já é um desconto mesmo, é uma prática que já tem para quem é escolar e um incentivo muito grande para que tenha muitos atletas aí que despontam para representar Campinas e o Brasil também.
O vereador destaca que o programa Passe Campeão vai ampliar o acesso de estudantes, atletas e para-atletas ao transporte escolar, além de reforçar as políticas de incentivo ao esporte em Campinas. Eu acho que a inclusão hoje é uma das coisas mais importantes. Eu acho que ainda falta muita informação, é um trabalho muito grande entre o executivo e o legislativo para trazer esse apoio e inclusão para as pessoas com deficiência, que eu acho que isso é muito importante, trazer isso aí um dia, quem sabe, trazer isso aí até de graça para eles, que eles venham participar e representar nossa cidade e o país. Atenção você motorista, hein? Acesso dos veículos ao mercado municipal mudou por conta de obras de drenagem lá no entorno. Já tem o chamado do nosso repórter André Aranha se deslocando pela cidade de Campinas na manhã desta quinta-feira e está no local com as informações. Então, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, André. Bom, é isso mesmo, Gabriel. Quem frequenta aqui o Mercadão deve ficar atento às alterações no acéculo de veículos ao prédio, justamente por conta das obras que a gente pode observar ali. Bom, são obras justamente de drenagem, né, que acontece aqui no entorno do Mercadão. Portanto, a entrada para o estacionamento não está sendo mais feita aqui pela Avenida Benjamin Constant. Bom, a área indicada para estacionar fica próxima ao mercado de peixes, em um bolsão entre as ruas Barreto Leme e também Álvares Machado. Como o motorista vai fazer, Gabriel? O motorista que desce pela Avenida Benjamin Constant, que é exatamente onde eu estou, tem duas opções de acesso. Bom, ele pode entrar à direita na rua José Paulino, também na sequência aí virar à esquerda na rua Barreto Leme. Uma outra opção é seguir justamente aqui pela Benjamin Constant até acessar a rua Ernesto Kuhlmann. Depois virar à esquerda na Barreto Leme. Já para quem vai pela rua Ernesto Kuhlmann, basta seguir até a Barreto Leme. Também na sequência virar aí em direção à rua Álvares Machado para acessar o bolsão de estacionamento. Bom, algumas informações aí referentes, Gabriel Castro, às obras de drenagem que acontecem aqui no mercado municipal, no entorno, né, do mercado municipal. Portanto, nesta fase elas chegaram à parte de frente do prédio na Avenida Benjamin Constant. Lembrando que os trabalhos são de responsabilidade aí da prefeitura. Bom, o objetivo das obras é justamente garantir maior vazão para que a água que hoje escoa pela região do Mercadão, serão instalados aí 100 metros de galerias com grelhas para drenagem de águas das chuvas. Portanto, esse é o principal objetivo, né? O pessoal que está acompanhando aí o Câmara Notícia, portanto, ficando bem informado, lembrando que aproximadamente são 20 trabalhadores aqui nesta obra, como a gente pode ver aí nas imagens de Antônio Junqueira. Portanto, Gabriel Castro, esse é o panorama de momento aqui no Mercadão. Quem vier fazer compras, comprar bastante coisa, né? Passear também com a família deve ficar atento, porque o estacionamento não está mais sendo aqui pela Benjamin Constant. Como eu disse, eu volto com você, Gabriel Castro. Tá certo, muito obrigado, André Aranha. Muita atenção, então, para os motoristas e pedestres também, né? Deu para ver e não dá para utilizar a calçada, tem alguns cones, então muita atenção você que passa aí perto do mercado municipal. E olha só, a utilização das chamadas canetas emagrecedoras sem prescrição e acompanhamento médico é considerado um grave risco à saúde pública. Tema que você acompanha a partir de agora no nosso quadro. Olá, Saúde Agora no ar, o quadro que aborda com os especialistas os temas da atualidade. E no episódio de hoje vamos falar sobre as chamadas canetas emagrecedoras, que ganharam popularidade nos últimos meses e passaram a fazer parte das conversas e pesquisas de quem busca o emagrecimento. Mas surgem dúvidas sobre os riscos, efeitos colaterais e a utilização. Por isso, convidamos a endocrinologista Larissa Pontes, que já está conectada aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante para a população.
Isso mesmo, Larissa. Bom, esse assunto acabou virando uma febre, né? De fato, a utilização aí dessas canetas, a gente vê a quantidade, né, de busca, das buscas, né, pelos medicamentos. A primeira coisa, então, né, vamos abordar de fato, primeiro, o que são esses medicamentos? Como que eles agem no nosso organismo, Larissa? Esses medicamentos injetáveis, né, principalmente esses os últimos, né, usados aí para o tratamento da obesidade, nada mais são do que hormônios que a gente tem no nosso organismo, né? Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que lembrar que é um tema extremamente complexo, que é baseado em eixos hormonais. Então, a gente está fazendo uma regulação, de fato, do metabolismo no corpo do paciente e, consequentemente, vem a perda de peso, vem a diminuição da fome, a saciedade e, consequentemente, os resultados esperados aí, em que a gente está vendo cada vez mais no nosso dia a dia. Sim, e Larissa, muito, né, tem se falado sobre isso, a internet principalmente, né, está recheada com essas informações das canetas emagrecedoras, e a Anvisa, ela emitiu um alerta primeiramente, né, sobre os riscos de pancreatite, e também fez agora a proibição do uso desse medicamento. Então, queria que você explicasse para a gente quais são os riscos, de fato, né, para a pessoa que faz a utilização desse produto. A Anvisa identificou, na verdade, que estavam sendo vendidos injetáveis para emagrecimento sem um registro adequado, né? Em alguns casos, com substâncias ainda de formato experimental. Isso é extremamente grave, né? A gente está falando de produtos que vão diretamente para o nosso corpo. Então, esses produtos, muitos que a Anvisa proibiu, eles não tinham um controle de qualidade adequado como o produto original tem. Então, não tinha uma garantia de dose correta, não tinham estudos adequados de segurança, né? Porque quando um medicamento é colocado para a população, ele tem todo estudo de qualidade, de segurança, né? E, consequentemente, a gente já conhece os possíveis efeitos adversos e colaterais que essa droga pode causar para o paciente, que é o que acontece com esses injetáveis que não estão sendo regulados pela Anvisa, né? Em relação à pancreatite, a gente sabe que a pancreatite, né, ela está muito relacionada, de fato, com o quadro da obesidade. Então, a gente sabe que o paciente que é obeso, ele tem maior propensão à colelitíase, que é a formação de pedra na vesícula, e, consequentemente, à pancreatite. O relato da Anvisa, né, que foi colocado, foi uma manchete, digamos assim, sensacionalista, que foi colocado nas revistas, nos jornais, nos meios de circulação, que as canetas estavam causando pancreatite. Só que a gente sabe que menos de 1% da população, dessa população que já tem um risco aumentado de pancreatite, tá? Pode vir a evoluir com a pancreatite, mas não por causa da caneta, tá? É um risco muito baixo, é muito raro esse efeito colateral da caneta com a pancreatite. Certo, Larissa. Bom, a gente vai contextualizar um pouquinho sobre as canetas disponíveis, né? Essas canetas injetáveis aqui no Brasil. Existem outros tipos, existem mais de uma. Queria que você explicasse, né? Contextualizasse para a gente a diferença entre elas também, né? Para deixar a população mais por dentro dessas informações com, de fato, uma especialista sobre esse assunto, né, que tem realmente sido alarmante aí nas redes sociais, na internet. Hoje a gente tem 3 principais canetas, né? Eu acho que a primeira caneta que a gente teve foi a liraglutida, né, que é um tipo de uma semaglutida, é um hormônio, é um análogo do GLP-1. E hoje o que mais nós, endocrinologistas e a população mais trabalha é com o Wegovy, o Ozempic, né, que são as semaglutidas, e aí a gente já tem outras empresas que tiveram quebra de patente que estão usando essa substância, né, que é o análogo do GLP-1, e a gente tem a substância da tirzepatida, que é o Mounjaro, né, em que a gente tem um análogo do GLP-1 com o GIP. Então, basicamente, são diferenças hormonais. Então, o Mounjaro, que ele tem um pouco a mais em relação à semaglutida, é que o Mounjaro, além de ser um análogo do GLP-1, ele é um GIP, tá? São tipos de hormônios, são siglas de hormônios aí
intestinais que vão regular todo o nosso eixo hormonal, do apetite, de saciedade, de fome e toda essa parte metabólica. E Larissa, a gente vê, né, no início do quadro a gente falou sobre a busca que é pelo emagrecimento, né? A maioria das pessoas, elas estão em busca aí das canetas, de fato, pelo emagrecimento rápido. Mas o que essa pessoa ela tem que levar em consideração quando for, então, fazer a utilização desse produto? Quem pode utilizar? E precisa, de fato, ser com acompanhamento médico, né? Eu acho que é muito complicado o meio, essa questão, né, do emagrecimento rápido, né, isso porque o emagrecimento saudável não é um milagre, né, digamos assim, é um percurso, é um caminho. Essa perda de peso muito rápida, ela pode significar perda de músculo, ela pode desencadear uma desidratação severa, o paciente pode ter alterações renais sérias e diversos outros efeitos colaterais e adversos importantes. Então, além disso, né, dessas promessas que costumam esconder os riscos e as contraindicações, né, é importante o paciente parar e pensar que, tipo, o caminho do emagrecimento, a obesidade é um problema crônico, então é um caminho longo, né? E se fosse simples, assim, se fosse seguro, se fosse tão milagroso essa questão desse emagrecimento rápido, disso tudo, não estaria sendo vendido nessas canetas aí de forma clandestina, né? Essas canetas milagrosas aí de forma clandestina. Então é muito complicado tudo isso em que a gente está passando atualmente aí nos nossos dias. Certo. E Larissa, quando você recebe, né, um paciente, né, no seu consultório sobre o emagrecimento ou para fazer assim esse check-up, o mapeamento mesmo do paciente, como que ele deve procurar, o que ele precisa fazer para utilizar esse produto? Tem contraindicação? E como, a partir do momento que ele usa essa caneta, né, que o paciente usa a caneta, se não fizer a dosagem correta, pode ter um efeito colateral de engordar tudo de novo, isso pode trazer riscos para a saúde? Veja, a primeira pergunta, né? Lógico, todo paciente precisa ser avaliado de forma personalizada. Então, existem vários tipos, digamos assim, de fome, né? Tem aquele padrão beliscador, padrão ansioso, o padrão que é aquele padrão hiperfágico, que é aquela pessoa que come muito, né? Então, existem vários tipos, digamos assim, de fenótipos, né, desses pacientes que a gente precisa avaliar e ver qual a melhor medicação, né, para aquele paciente. Nem todo mundo vai se beneficiar do medicamento X, né? Às vezes você vai se beneficiar de outro tipo de medicamento, né? Então, precisa sim desse acompanhamento personalizado. Qual foi a outra pergunta que você fez? Me perdoa, eu esqueci. Que a gente foi no bate-papo e eu fui falando. Se existe essa contraindicação, né? E como que a pessoa ela faz esse acompanhamento, né? Por exemplo, ela utilizou. Se ela usar de uma forma inadequada, corre o risco de perder tudo aquilo que estava no tratamento, de engordar tudo de novo. Como que funciona no organismo? Tá. Em relação à contraindicação, a gente tem algumas contraindicações que são bem importantes, tá? Uma principal contraindicação, principalmente ao uso do Monjaro, da tirzepatida, é o carcinoma medular de tireoide, tá? Então, muitas vezes as contraindicações, os riscos não se é passado na mídia, tá? Não se é passado para a população, mas pessoas que têm carcinoma medular de tireoide, ou até mesmo pessoas que têm nenhum, que é um tipo de uma síndrome rara, que é tratada por endocrinologistas, tá? Essas pessoas, elas não podem, tá? São as principais contraindicações do uso dessas medicações, tá? Sem contar, por exemplo, litíase renal, que é pedra no rim, tá? Quando você usa essas medicações, consequentemente, você tem um retardo no esvaziamento gástrico, que às vezes as pessoas não conseguem ingerir de forma adequada a água. E aí, consequentemente, elas ficam mais propensas a terem pedra no rim, a terem litíase renal. Então, as pessoas que já têm uma litíase renal, digamos assim, de repetição, ou já tem histórico dessa litíase renal, elas precisam ser acompanhadas de forma mais, digamos assim, personalizada, de forma mais contínua, e às vezes até elas não têm indicação
do uso da medicação, tá? Dentre diversas outras contraindicações que a gente tem. E existe algum efeito colateral no início do uso dessa caneta? Ela pode sentir alguma abstinência em algum momento? Como que funciona? Para alertar mesmo, né, a população que faz uso dessa caneta, Larissa. Veja, os análogos do GLP-1, tá? Principalmente, eles vão ter efeitos de trato gastrointestinal. Então, é muita náusea, é vômito. Como eles fazem aquele retardo do esvaziamento gástrico, ou seja, o que significa isso, Larissa? O retardo do esvaziamento gástrico é como se seu estômago ele demorasse mais para a comida passar do estômago para o intestino. Então, consequentemente, é como se você ficasse mais empachado, mais cheio, mais estufado. Então, é um dos grandes efeitos colaterais da medicação, tá? Tem paciente meu que diz assim, jovem, diz, doutora, para que eu fui tomar isso, né? Eu não consigo mais beber minha cervejinha do final de semana, entendeu? Justamente porque o paciente fica cheio, fica estufado, né? Então, existem algumas medicações que ele não consegue fazer. Existem alguns alimentos, algumas bebidas que o paciente, de fato, não consegue mais fazer. E quando é perceptível, quando ele precisa prestar atenção que esses sintomas, né, estão cada vez mais, assim, prolongados, que precisa de uma atenção. Existe isso também de o organismo não estar recebendo bem essa medicação e precisa procurar um atendimento médico? Existe, principalmente quando a pessoa tem quadros de diarreia, que pode afetar quadro de diarreia quanto quadro de constipação. Então, às vezes, o paciente ele pode até evoluir com quadro de diarreia mais importante, e aí, consequentemente, pode levar a um quadro de desidratação e aí até mesmo uma lesão renal aguda, tá? Ou seja, problema no rim, tá? De forma aguda, que tem como resolver, mas mesmo assim precisa ter uma atenção, precisa procurar um pronto atendimento. É importante que todo paciente que faz o tratamento com os injetáveis e também os não injetáveis tenha o contato do seu médico, tá? Porque qualquer complicação, qualquer percurso, digamos assim, diferente do que foi o habituado, do que foi o explicado na consulta, ele precisa entrar em contato com o seu médico e até mesmo procurar atendimento em pronto atendimento. Certo, e Larissa, a gente também gostaria de ressaltar a questão da compra, né, desse medicamento. A gente vê que tem aí um mercado paralelo também, essa compra, né, clandestina, então queria que você relatasse para a gente sobre essa questão também da compra desse produto, que também contribui muito aí para a qualidade desse paciente, né? Acaba sendo um agravante também. A gente vê que, tipo, várias pessoas, a gente viu vários relatos na mídia, né, de pessoas que fizeram uso dessas medicações aí clandestinas, que tiveram até, digamos assim, comprometimentos graves em relação à sua saúde, como, por exemplo, o Guillain-Barré. Então, a gente vê muitos brasileiros se deslocando, né, indo para fora do país, ou até mesmo comprando em clínicas clandestinas, em redes sociais, seguindo influencers, seguindo blogueiros, mas eu acho que as pessoas precisam ver que o emagrecimento seguro não acontece fora do consultório médico, né? Saúde não pode ser tratada como tendência de internet, como tendência de mídia, como moda, tá? Saúde é coisa séria. As pessoas precisam entender que precisam procurar um médico especializado para o seu acompanhamento, que é o endocrinologista e metabologista. E entender de fato que a obesidade é uma doença crônica e exige um acompanhamento sério. Larissa, a questão do uso desse medicamento, né, falando aí das canetas, dos injetáveis, que de fato é o que mais chama essa atenção. Ele pode ser utilizado por qual período? Ele também não é por um período longo, aí a longo prazo a utilização dele, né? Tem um limite aí de utilização. Veja, pelos últimos guidelines e pelos últimos estudos em que foi colocado para a gente, principalmente nos últimos guidelines da ABESO, da Sociedade Brasileira de Obesidade, a gente viu que os estudos mostram que como ela é uma doença crônica, é para o resto da vida, como hipertensão, como diabetes, como colesterol, que entra aí no fator da dislipidemia. Existem hoje alguns poucos estudos em que falam
do desmame da medicação, da retirada da medicação, mas concomitantemente com atividade física regrada, com a disciplina, com uma reeducação alimentar, ou seja, com de fato uma mudança de estilo de vida, tá? Mas são poucos estudos, a gente ainda não tem estudos robustos na literatura médica, né? E os últimos guidelines, o que eles colocam, tá? É que é um tratamento crônico, né? Então, são medicações novas ainda para a medicina. Então, o que a gente tem hoje é que é um tratamento crônico, um tratamento a longo prazo, tá? Não sei como vai ser daqui a 5, 10 anos, né? A medicina evolui a cada dia, mas hoje é um tratamento crônico e a longo prazo. Tá certo, doutora Larissa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro Saúde Agora, trazendo essas informações. Então, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, né, com essa importância mesmo da pessoa fazer esse acompanhamento e sempre em busca de um especialista, né? É isso, pessoal, entendam que por trás da obesidade sempre tem alguma outra doença importante, né, que está relacionada ali, seja uma resistência à insulina, seja um diabetes, um pré-diabetes, uma hipertensão. Então, a obesidade é uma doença de fato complexa, é uma doença que não é só aparência, ela tem toda uma regulação hormonal, ela tem uma regulação a nível do sistema nervoso central, a nível de cérebro. Então, procure atendimento personalizado, procure um profissional qualificado, tá? E lembre, emagrecimento seguro, tá? Não acontece fora do consultório médico. Tá certo, Larissa, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom, o Saúde Agora fica por aqui, você pode assistir esse episódio e tantos outros pelo YouTube da TV Câmara Campinas. Continue acompanhando a programação, até a próxima edição. Até lá! Para amanhã, sexta-feira, a nebulosidade aumenta já a partir da tarde e tem previsão de chuva. Então, o sol ele continua aparecendo, o calor permanece, mas a mudança em relação aos outros dias da semana é essa instabilidade, com previsão de chuva, com o aumento da nebulosidade a partir da tarde. Vamos às temperaturas, porque o calorão permanece. Então, para amanhã, sexta-feira, mínima de 20 graus, mínima elevada, estamos no verão. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.